Deus abençoe, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toma minha boca, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus Santo. Toma minha boca, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Então, povo meu, deixa eu falar aqui. Que eu liguei esse gravador, engraçado, sem saber o que falar, como sempre, né? Porque eu não sou o tipo de pessoa que tem um repertório, entendeu? Se eu não tiver uma experiência, alguma coisa dentro da minha vida para passar para vocês, eu prefiro ficar calada, vou ser sincera. Mas é aquele negócio. A experiência que a gente quer contar é sempre experiência boa. Experiência ruim, né? Depreciativa, né? Não te favorece. Mas na verdade, essa semana, vou ser sincera, eu me sinto sem experiência, nem boa nem ruim para contar. Tá complicado entender, mas eu tô sem experiência. Sabe aquela confusão que você tem? Que você sabe que você tá fazendo tudo certo. Tudo certo. Mas chega um momento da sua vida, que eu tô falando de mim, tá? Que você tem uma experiência tremenda com Deus, mas aquela experiência ela ainda não foi pro forno, ela ainda não está pronta para servir de testemunho e de ajuda para as pessoas que estão te ouvindo. Ela ainda não está pronta, tá? Então eu tô vivendo uma situação complicada. Eu fico até falando com Deus, Senhor, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Como eu gostaria de falar isso para as pessoas. As pessoas precisam conhecer o Senhor dessa forma. Mas aí eu penso, gente, mas seria loucura. Como? Muitas vezes tem coisas que você não vai conseguir, né, mostrar a sua experiência, né, através de fatos ocorridos. É tudo muito sobrenatural, né? Acontece, mas não tem como você provar. Então aí você pensa, então não serve como experiência para os outros, mas para mim, que estou crescendo nessa fé. Então tem situações que eu até acredito que Paulo viveu, né? Muitas dessas experiências que ele fala assim, olha, eu prefiro me gabar, né, de experiência de outros, mas a minha mesma eu prefiro não falar não, porque senão as pessoas vão achar, né, que eu tô querendo ser melhor do que elas. Então muitas vezes a gente fica assim, fica quieta, Leila, que nesse momento você não vai saber explicar o que está acontecendo. Então eu saio falando, né, sem uma aprovação de Deus, pode dar muito ruim. Então eu só vou mostrar para vocês sobre assim, muitas vezes a gente passa, né, por uma situação na vida que a gente chega diante de Deus e começa a orar e você pensa assim, Senhor, chorar eu não quero mais, até mesmo porque não vai adiantar. Chorar não vai comover o seu coração, porque Deus, ele não é uma pessoa sentimental, tá? Ele não é sentimental, ele não é emoção. Então não funciona legal, né? Para você que está chorando, porque isso vai te ajudar a se aproximar de Deus, você vai se abrir com mais sinceridade, né? Eu tô falando do meu caso, né, de oração. Eu cheguei numa cauterização, mas essa cauterização é boa, gente, ela não é ruim, tá? Que eu não me deixo levar mais por choro, tá? Eu acho legal, eu acho que no princípio da fé, ela funciona muito. Quando você entra num quarto e não tem o que dizer, não sabe orar, não sabe se expressar, o choro vai ser a única oração sua para com Deus. E com certeza Deus vai estar de coração aberto, porque ele vai ver, ele vai, né, ouvir a
o seu choro como uma oração, né? Ele vai entender essa oração, ele vai entender o que você quer dizer, o que você quer falar. Que no meu caso, já não está funcionando mais. Porque quando eu começo a chorar, então para pensar, eu me batizei em 2007. Eu tenho uma experiência com Deus, mas chega uma determinada etapa da tua vida, vou falar até etapa, que você já não consegue mais passar essa experiência. Porque é uma experiência que você tá meio confusa ainda. Fala, não, peraí. Que nem você sabe o final disso, né? Então, o que acontece? O pregador, ele prega, né? Eu tô falando de um pregador que ele é mestre na palavra, ele tem um repertório, né? Ele estuda ali, ele vai passar fé. E é claro que a pessoa que não dizia, mas ela precisa, né, no decorrer do mês, 2, 3 pregações sobre dízimo. Porque ela não vai apertar o play, ela não vai, né, tentar ouvir o que aquele pregador, meditar no que aquele pregador falou semana passada. Ela não quer, ela tem preguiça. Então, coitado, o pregador, ele se sente obrigado a ficar em cima de um repertório e ele pensa, meu Deus, tá enfraquecendo a igreja, então vamos pregar sobre dízimo. Tá acontecendo isso na igreja, então vamos pregar sobre a prosperidade ou sobre a cura, o milagre, enfim, vai depender da igreja. Então o pregador, ele fica à disposição da vida de outras pessoas, né, para poder pregar. Isso é ruim, porque ela acaba se tornando um robô, né? Ela prega, mas ela não quer, ela quer falar dela, ela quer ter a experiência dela, quer passar a experiência. Muitas vezes acontece que essa experiência ainda não dá para passar, porque aquela pessoa, ela ainda tá tomando leitinho, ela não vai entender a loucura de vida, né? A loucura espiritual que você tá vivendo, ela não vai entender. Porque o evangelho de hoje é porta aberta, é prosperidade, é cura, é milagre, né? Deus veio para te abençoar, Jesus veio para abrir porta na sua vida. E se isso não acontece, vai de contra o evangelho e aí, imagina, né? Você acaba frustrando uma igreja. Então o pregador, ele se sente muito culpado. E isso faz mal para um pregador, muito mal. Estou falando experiência própria. É quando você é obrigado, por isso que eu falo, gente, não adianta vir me cobrar. Missionário, essa semana você não pregou, não sei o que, não trouxe uma palavra pra gente. Olha, não, eu falo bem claro com vocês. Eu quero sentir Deus me tocando para falar, tá? Então eu tô falando de que isso faz muito mal. Quando aquela pessoa, ela... É gostoso quando você prega para pessoas, né, que nunca ouviram de Jesus. Nossa, é tão bom, né, a gente falar de Jesus. Mas quando é uma pessoa que tem 10, 15 anos de igreja, ainda está toda torta, é chato você ter que ficar repetindo as mesmas coisas para pessoa que já conhece a Deus, mas ela tem preguiça de andar, ela quer estar sempre sendo acompanhada, né, por uma babysitter espiritual, e é chato, o pregador não aguenta mais. Então as pessoas estão matando, tá? Esses líderes espiritual. Entra dentro dos seus gabinetes e chora daqui, chora dali. Eu falo para vocês, eu tô falando com pessoas, tá? Que tem que parar de roubar o oxigênio de um líder espiritual, gente. Não é por nada não, vocês que têm 10, 15 anos já de igreja, conhecem, né, o trabalhar de Deus, sabe, lá no fundo vocês sabem que não é da noite pro dia, não é através de uma campanha que você vai mover céu e terra, né, para que Deus atenda a sua oração. Não vai funcionar. Isso funciona para uma pessoa que está chegando agora dentro de uma igreja, que tem um coração, né, tá no primeiro amor, tem um coração puro, realmente ela chora diante de Deus, o céu se abre, o céu fica colorido, porque é óbvio, Deus quer salvar aquela alma, né? Então Deus, ele se apresenta para aquela pessoa que começou agora. Agora a gente, eu tô falando da gente, a gente tem 15 anos, né, de percurso aí, de caminhada. Então vamos parar de sugar esses pastores, né, é muito peso, vocês estão colocando muito peso
nas costas, né, de líderes que não estão aguentando mais esse repertório. Eles estão morrendo. Eles pregam, né, por causa de uma deficiência dentro da igreja que muitas vezes, né, é culpa nossa. Nós não buscamos a Deus. Nós fazemos questão, né? Muitas vezes entendemos que estamos dizimando ou ofertando, é como se fosse um pagamento, um salário que você está dando para aquela pessoa para aborrecer ela o tempo todo. É como se você estivesse pagando alguma coisa e não está. Então vamos ajudar os nossos pregadores, estou falando de dentro de igreja, né, a ter mais tempo para ele, porque se ele estiver bem, toda a igreja vai estar bem, tá? Então existem situações que nós precisamos, né, falar, mas a igreja não está pronta para ouvir. Você vê, olha o que está acontecendo no mundo, o rio Eufrates está secando, né? A profecia está se cumprindo, Jesus está voltando, mas a igreja não está pronta para ouvir sobre isso. O que a igreja quer, né, é pregação sobre porta aberta, sobre prosperidade, sobre carro novo, chave de casa. Aí isso está cansando o pregador, porque o pregador ele vive uma vida real. A realidade, ela é cruel, né? Nós não podemos viver nesse mundo paralelo. Então é muito importante que as pessoas que entram dentro de uma igreja tenham uma conscientização que elas têm que buscar a Deus. A Deus. Não adianta, é muito triste você ver uma pessoa que ela não evolui espiritualmente, né? Eu lembro que quando eu entrei na presença de Deus, eu ouvia muito aquele versículo, e no princípio da minha conversão, ele me trazia um gás, um combustível tremendo. Ele está até em Salmos, capítulo 30, versículo 5, né? Mas geralmente o pregador ele fala muito finalzinho, né? Que ele fala, o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. E não é bem assim, gente. Aí a pessoa, ela, assim, no princípio de uma conversão, ela pega esse versículo e ela quer ver isso acontecer. Então ela fica uma ovelha mimada. Deus deixa bem claro, né? Ele fala que nós temos que chorar, nós temos que orar, buscar a Deus sinceramente, né? Lá em Mateus 5 fala, bem-aventurados aqueles que choram, porque esses serão consolados, né? Agora, não é que seja errado você buscar, né, a sua autoridade espiritual, contar o que está acontecendo, receber um conselho do trono de Deus, não. Mas isso quando vai, né, sai de 1 ano, 2, 3, 4, você depende daquele pastor, né, para poder caminhar. Deus não se agrada, porque quando Deus ele fala bem-aventurado aqueles que choram, é chorar no colo do Senhor. Então você tem que ter a sua comunhão, a sua particularidade, a sua intimidade com Deus. Isso no princípio de uma conversão, que eu falei que esse versículo ele me trazia muito gás, só que no decorrer dos anos, né, você vai ter que ter essa intimidade. Você vai ter que ir conhecendo a Deus. E Deus vai te consolando de acordo, né, com a sua busca, né, com a sua vida de santidade. Deus vai se revelando a você, Ele vai te consolar, né? Então é muito importante. Agora, eu tô falando mais de crente velho, crente que já tá... crente não se aposenta, né? Mas tem muitos que estão se aposentando no banco de igreja. Ele entra ali, ele acha que ele tem 30 anos de igreja. Ele dá 30 anos de dízimo e de oferta na casa do Senhor. Então é como se ele tivesse uma babysitter espiritual, como eu falei. Como se ele tivesse, né, pago esses anos todos para ter um terapeuta particular. E ali ele sobrecarrega aquele homem de Deus. E o homem de Deus não está aguentando mais. E muitas vezes, né,
tem uma igreja deficiente, porque a sua autoridade está sobrecarregada. Ela, por ser uma pessoa sincera, ela é uma pessoa que tem amor ao próximo, né? E muitas vezes ela está confundindo essa sinceridade, esse amor ao próximo, né, com amor a Deus. Porque Deus fala, amar primeiro a Deus, né? Primeiro mandamento, ou melhor, o mandamento mais importante, amar a Deus. Mas aquela autoridade espiritual, ela também está sendo confundida pelo diabo. Ela começa a entregar todo o seu tempo, né? Que o nosso tempo é o que a gente tem de mais precioso dessa terra, né? Para quem? Para o próximo. Esquece da sua vida espiritual. E ela acha que está agradando a Deus. Então, nós estamos ajudando a enterrar, né, um profeta, um homem de Deus. Porque quem tem 30 anos de igreja, ela tem que entender que ela não tem um terapeuta particular. Ela não tem um psicólogo, né, um psicanalista, né, uma babá espiritual. Ela tem um homem que precisa daquele tempo, né? Aquele tempo é precioso. E nós que temos mais tempo, né, de comunhão com Deus, de experiência com Deus, não vamos sobrecarregar. Deixa para as pessoas que estão começando agora, elas precisam. Mas mesmo assim, aí entra, né, dois lados. Que tanto o homem de Deus, ele tem que ter essa sabedoria, né, de saber até quando se doar para aquela ovelha, né, e quando ela tem que andar sozinha. Ela tem que ser alimentada com as pregações que estão sendo faladas, sendo pregadas no púlpito, né? E não com conversas particulares em WhatsApp, em gabinete, em visitas, né? Porque são pessoas que estão sendo usadas pelo diabo para soterrar o nome de Deus. Tem pessoas que querem todo dia. Ai, pastor, olha, vem na minha casa, faz oração pela minha filha, faz oração na minha casa nova, faz oração pelo carro que eu comprei, né? Aquela pessoa, ela é usada pelo diabo para sobrecarregar uma autoridade espiritual. E a autoridade espiritual, por ser uma pessoa, né, que tem um compromisso com Deus, tem temor a Deus, mas ela está confundindo, né? Ela está confundindo, o diabo está confundindo ela. Ela está mais preocupada com a obra de Deus do que com Deus da obra. E aquilo ali está fazendo ela, né, se afastar de Deus. A preocupação, eu estou falando esse paralelo aqui, tá? Que as pessoas, elas não estão vivendo, né, para ela. Ela esquece da sua particularidade, da sua intimidade, do seu tempo. Então acaba se tornando tudo uma mistura muito grande. É como se a vida espiritual tivesse linkada à igreja. A vida espiritual estivesse linkada com a pregação que é feita naquele púlpito. E não é. A pregação, ela não serve para você. Você não está vivendo aquela experiência. Você tem que ter a sua experiência com Deus. Até mesmo porque, quando nós temos uma experiência com Deus, nós conseguimos falar e pregar da nossa experiência. Quando passa muito tempo e nós não conseguimos contar a nossa experiência, que no caso, né, obviamente, quando a gente tem gás para pregar, quando nós temos experiências boas para contar. Mas nem sempre isso acontece. Então, falamos das experiências ruins também. Porque isso ajuda uma igreja a crescer. Até mesmo porque eu comecei falando do versículo, né, 5 lá de Salmos 30. Deus, ele fala, né, antes, esse finalzinho do versículo é muito dito, muito legal, né? Mas a igreja, ela não quer saber de buscar Deus, né? Igual Deus fala, bem-aventurados que choram, esses serão consolados, né? Tem gente barbado, velho, né, de ministério e aborrecendo, né, a autoridade espiritual, com questões que ele pode resolver, né, com demandas besta, que muitas vezes a pessoa, ela não tem fé para fazer uma oração dentro de casa, expulsar um demônio geracional. Elas não, né,
não tem fé para nada, tudo ela precisa de chamar o pastor para ir na casa dela, e aquilo ali demanda tempo, né? Aquilo é cansativo para aquela pessoa, porque os nossos pastores estão cansados, sobrecarregados. Então isso até funciona, né, para uma ovelhinha que está começando agora, mas barbado não, gente, né? É cansativo. Então eu estou falando, né? Vamos lá para Mateus 5, bem-aventurados que choram no colo do Senhor, diante do Senhor. Vamos crescer espiritualmente. Agora, essa passagenzinha, né, que eu estou falando aqui, da experiência ruim, né, que tem que ser contada mesmo, tem que ser contada, porque isso é bom. A gente não pode ficar nessa historinha da carochinha só não, né? Que as pessoas, elas não entendem que Deus é o Deus da redenção, o Deus da salvação, mas as pessoas só querem o Jesus, né, que cura, né, o Jesus que prospera, o Jesus que dá casa, que dá carro. É cansativo pregar isso. Eu sei que a gente tem que pregar o Deus da prosperidade, mas só que isso não funciona pra gente, porque muitas vezes a gente não tá vivendo essa prosperidade, nem essa saúde toda. E imagina como dói, é como esfregação na ferida, né? Ninguém suporta falar uma coisa contrária à que você vive. Aquilo afasta a gente de Deus. A gente sabe que tem dois lados da moeda. E é necessário muitas vezes a gente falar a verdade. As pessoas precisam ouvir, até mesmo porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja precisando ouvir uma verdade, né? Porque vai chegar uma hora que ela vai ver que esse versículo não vai funcionar, né? Ah, chora e a alegria vem. Não é assim não. Porque olha, até que fala aqui, ó, a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O versículo deixa bem claro, a ira de Deus, existe um tempo de ira de Deus, né? Por isso que a gente tem que agradecer na hora da prova, que é o que está acontecendo aqui, né? Você vê que Davi, ele fez uma canção, né? Essa canção em dedicação a Deus no tempo, né? Que ele começa até assim, né? Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor, meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente, né? Cantem louvor a Deus, ó Senhor, vocês, o seu povo fiel, lembrem do que o santo Deus tem feito e lhe dê graças. Aí entra, né, esse pedacinho que eu falei. A sua ira dura só um momento. Gente, esse só um momento, tá? Muitas vezes pode durar 15 anos, 10, 20. É um tempo que Deus acha necessário para você crescer espiritualmente. Então não se iluda. Eu tô falando mesmo até com novos convertidos. Não se iluda. Se você vê lá, né, a pessoa batiza e ela sai dali, né, para um crescimento espiritual, ali é tudo lindo, maravilhoso, Deus vai se revelando, você alcança uma cura, um milagre, é tudo muito rápido, mas só que durante o seu crescimento as coisas vão, né, não com tanta frequência, você não vai vendo esse mover com tanta frequência. Aí que entra a sua perseverança, o esperar com paciência no Senhor, né? E não sufocar autoridades espirituais, porque você vai sempre ter problema, você vai ter que estar sempre galgando na fé. Então tem que aprender a crescer, a amadurecer espiritualmente. Eu nunca fui de sufocar ninguém, tá? De tirar o oxigênio de ninguém. Graças a Deus eu sempre comecei a entender que somente, né, Deus poderia resolver a minha questão, tá? Que eu fui levantada para orar, para interceder pela igreja, para orar, né? Para caminhar com o Senhor Jesus, para somar na igreja e não para subtrair.
Mas a maioria das pessoas que eu estou falando são pessoas que já têm tempo de ministério e está subtraindo, né? Tirando a energia daquela autoridade espiritual. E muitas vezes por ela, o que eu falei, uma pessoa amorosa, sincera, mas ela está acabando confundindo isso, né? Ela está colocando o próximo na frente de si. Deus fala amar o próximo como a si, não mais do que a si. Ela não é Jesus, ela não tem que carregar esse fardo. Então, está pesando, né? Não tem Jesus. Então, é aquele negócio. As pessoas têm que aprender, né? A buscar mais a Deus, a crescer nessa intimidade, para não sufocar a autoridade espiritual, né? E a autoridade espiritual também tem que entender que se está pesando, né? Mesmo que ela acha que ela entende que está fazendo as coisas por amor, não é. Ela está fazendo por amor ao homem, não a Deus. Ela quer agradar ao homem e não a Deus. E a partir da hora que a gente quer agradar ao homem, a gente desagrada a Deus, né? Então, todas as vossas coisas sejam feitas com amor, né? Mas é amor a Deus. E aí a gente quer ser simpático, a gente quer agradar, e aí complica, né? E com as pessoas também, né, que frequentam a igreja, que não tem ministério, ou não é uma autoridade espiritual, vamos crescer nesse sentido, tá? Vamos deixar para as pessoas que estão chegando agora, né? Mas as pessoas que já têm tempo de ministério, né, não vamos sobrecarregar a autoridade, né? Vamos buscar Deus, vamos chorar no colo de Deus, né? Isso é muito importante a gente entender. Eu cheguei a um patamar da minha vida que até foi esses dias mesmo. Eu comecei a chorar, né? Tava orando. De repente eu olhei assim, tava de frente com o espelho. Eu falei, misericórdia, que cara feia. Eu falei, gente, desde a época do Covid que eu parei de aplicar Botox. Eu não sabia que eu tava feia assim, não. Eu olhei, né? Porque o Covid acabou fazendo a gente nem se interessar muito mais pela aparência. Porque a gente andava de máscara, né? Então a gente nem se preocupava mais com isso. Aí eu falei, gente, meio que tá feio, a minha cara tá feia. Eu comecei a chorar. Eu falei, gente, isso não vai mudar o coração de Deus. Deus não é uma pessoa sentimental. Não adianta. Isso até funciona, né? Para as pessoas que estão começando agora, o céu se abre, né? O céu fica colorido, Deus dá resposta. Mas para a pessoa que já está na fé há bastante tempo, vamos crescer nessa fé, né? Porque Deus deixa bem claro que nós temos que crescer na paciência, na longanimidade. Então, se você não espera com paciência, você não está esperando. Então, você vai ser trabalhado nesse sentido. A hora que você entender que você é um ser cauterizado, você não sofre mais, o sofrimento já não te ataca. Você não está mais preocupado, você só vai entrar para orar, para pedir força para você atacar, sair da defesa. Porque eu também passei muitos anos na defesa. Isso é ruim, porque chega uma hora que você fica cansado, porque você só se defende, mas você está ali, né, na retaguarda. Menos espera, você leva uma pernada. Então, imagina, a defesa cansa. Você só ficar numa defesa espiritual. Mas você tem que orar, partir para o ataque, tá? Parar de se vitimizar. Porque quando você se coloca de vítima, você põe o seu adversário como campeão, né? Você dá vitória para ele, então não adianta. Vai chegar uma hora que você vai entender que não adianta chorar, até mesmo porque não adianta. E a gente, né, viu lá em Salmos 30 que Deus, ele tem um tempo de ira, tem um tempo de aprendizado. É o tempo de Deus, não é o seu tempo, né? É legal você ter experiências com Deus, é legal você passar essa experiência para outras pessoas, mas tem experiência que, de repente, no momento você está passando, que ainda ela não está pronta, ela está no forno ainda, né? Ela não está pronta para você entregar.
Então não adianta, você vai ter que suportar aquela experiência, olha só, sem poder dividir, porque é gostoso quando a gente divide, né? Quando a gente fala, olha, gente, eu tô passando por isso, mas aconteceu isso. Mas tem experiência que você vai passar anos após anos, mas não vai poder dividir. E aí é cansativo mesmo, não é fácil. Mas pelo menos vamos tentar não deixar as pessoas te sobrecarregar. E as pessoas que estão sobrecarregando, vamos aprender a ter essa comunhão e essa intimidade. Parar de fazer beicinho, engolir o choro, né? Ir para cima do diabo, sair da defesa, ir pro ataque, entender que você tem autoridade no mundo espiritual, não precisa ficar ligando, né, todo dia para casa do pastor, né, pedindo para ir lá orar. Não é que seja errado, mas, né, vamos desmamar. Tem muitas pessoas que estão precisando desmamar, né? E a autoridade espiritual, ela entender, né, que lá em Colossenses 3, né, tá falando, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, né? Todo o coração, como que? Para o Senhor, né? Para o Senhor e não para homens, né? E saber, ter a certeza que vai receber do Senhor o galardão, sim, a herança, sim, né? Mas a partir da hora que Deus sondar o coração e ver que aquela autoridade, ela não quer desagradar o homem, né? Ela está muito preocupada com um crescimento na igreja, ela está muito preocupada de não perder a ovelha, ela está muito preocupada da ovelha não ficar chateada. Ela tem que entender, porque ela tem que respeitar o seu tempo, tá? Quem não respeita o seu tempo, não te respeita. Isso é muito importante a gente entender. Né? Enfim, gente, eu tô falando aqui tanto para a ovelha, né, como para o pastor dessa ovelha, né? Então, tem situações, né, que enfermidade, elas nos tomam por problema emocional. Muitas vezes não é um mau funcionamento de um órgão, né? Muitas vezes é um problema emocional, tá? E a pessoa, ela entende que é espiritual. Tudo é espiritual, claro. Para você ter um problema emocional, obviamente vai entrar, né, um inimigo espiritual para te atacar emocionalmente, para te oprimir, né? Para você ver que o que muitas vezes você prega não tem acontecido na sua vida. Ele vai querer torcer aquela palavra, né? Então é muito triste. Eu sei, eu prego pela misericórdia e muitas vezes eu penso, gente, é muito chato você ficar falando, né? Não é que é mentira, né, para uma pessoa, mas tem que ter um pouco da verdade. Porque a gente tem que entender que a alegria, ela não vem ao romper do dia, não é com essa facilidade. Existe um tempo de ira, existe um tempo do trabalhar de Deus. O próprio Davi testemunhou isso. Não adianta a gente chegar e falar, olha, chora, né? Se desescabela, jejua, tudo tem que fazer. Mas se não vigiar, se não estiver vigiando, não adianta, não funciona. Então, é isso, gente, ó. Então a gente tem nos fortalecer, tá? Quer mesmo comunhão, gente, vamos orar, vamos buscar Deus, para de ser crente galocha, tá? Por isso que Deus fala, vigie e ore, para que não caiam em tentação. Mas o que acontece aqui? As pessoas não estão vigiando, elas oram, elas são religiosas, ela tem o tempo dela, né? Mas elas querem sufocar, enquanto elas não conseguem tirar o oxigênio de um outro ser mais espiritual, né? Elas não ficam satisfeitas. Enfim, gente, vamos contribuir, né? Vamos ajudar. Lá em 2 Coríntios 9, do 12 em diante, né? Fala, a igreja é o instrumento de Deus para levar o evangelho da salvação ao mundo. Contribuir para a manutenção da igreja
é contribuir para a salvação das almas. Tá, aqui tá falando de uma contribuição financeira, legal, temos que contribuir, né? Mas se você contribuir também e não sufocar a sua autoridade espiritual, você também está contribuindo para a salvação de almas. Porque muitas vezes uma coisa, né, que você já conhece, já tem experiência, né? Você está cedendo aquele tempo para outra pessoa que está precisando mais, né? Não conhece a Deus ainda com essa intimidade. Então eu estou falando mais com o crente que tem experiência com Deus, né? Mas ela acha que ela está pagando, como eu falei, um terapeuta, então ela se sente na liberdade de tomar o tempo daquele homem e aquela mulher de Deus, né? Isso é pecado, tá, gente? Isso é pecado. Enfim, quanto mais amadurecermos na verdade, na graça, no conhecimento de Deus, né? Menos carente a gente vai ser, a gente vai ficar, né? Vai ficar mais sólido na palavra, né? Então isso é muito importante vocês entenderem. Aí não vai precisar desse oxigênio humano, porque de certa forma isso também é uma exploração da fé. As pessoas, elas entendem que os pastores exploram ela na fé, né? Pregando prosperidade, pregando o dízimo, né? Estão explorando, né, as ovelhas, a fé das ovelhas. Mas é engraçado, ninguém fala do inverso, né? Que as ovelhas sugam os seus pastores, exploram a fé desses homens e mulheres de Deus, né? Quantas vezes já me despenquei 1h da manhã para socorrer pessoas que diziam se suicidar e chega lá, né? Uma briguinha de casal, né? Nada demais. Eu falo para vocês, isso é o quê? Exploração da fé, do tempo de um homem e de uma mulher de Deus. Isso é um pecado tremendo, hediondo. Agora ninguém fala, né, desse outro lado. Só fala que os pastores, que os homens, né, os homens de Deus estão no púlpito explorando a fé das suas ovelhas, que somos, né, que as ovelhas são vítimas. Imagina o que um homem e uma mulher de Deus, né, cede tempo de oração, larga a família, né, deixa de viver um dia, né, com os seus filhos, né, para ceder a vida para o próximo, e esse próximo não reconhece. Isso ninguém conta. Enfim, gente, finalizar aqui com Mateus 11:28, né, que fala assim, ó: venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Olha, venham a mim, hein? Então, o negócio aqui é buscar Deus e falar a verdade. Não aguento mais, tá pesado, né? E Deus vai te mostrando o caminho, né? Poxa, até Moisés, coitado. Moisés ficou tão desorientado que ele pediu para Deus acabar com a vida dele. Ele não estava aguentando aquela missão, não. Imagina, Elias. Gente, então a gente não pode chegar nesse estágio, né, nesse sofrimento, como se Deus fosse carrasco, como se Deus quisesse sugar toda a sua energia, toda a sua vida. Isso não é Deus, isso é o diabo. Eu comecei a entender que é, porque eu sou vítima. Muitas ovelhinhas eu sei que vão chegar para mim e falar: nossa, missionário, poxa, você está do lado mais do pastor da igreja do que da gente. Não, eu não estou falando isso. Eu só estou me colocando nessa situação. Eu aprendi a lidar com isso. Eu pegava muito peso, muito mesmo, de não chegar a determinada hora do dia, não ter mais voz nem para conversar com a minha família, de tanto que eu orava. As pessoas: missionária, ora por mim, ora por mim. Eu orava o dia inteiro, né? Mandava áudio de oração, atendia o dia inteiro, mas assim, o dia inteiro mesmo, eu não tinha hora. Muitas vezes, pela madrugada, eu acordava, tinha alguém falando em áudio, eu ia lá e orava, respondia o áudio, aconselhava, acalmava aquela pessoa que estava aflita. Mas eu pensei: peraí, isso não está me fazendo bem. Eu estou sobrecarregada, eu não vou aguentar muito tempo. Então a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai conhecendo a vontade de Deus e a gente vê que Deus, ele não te sobrecarrega desse jeito. Imagina uma pessoa pedir a própria morte, né? Um homem de Deus que tinha um compromisso, né? Chegar ao ponto de falar: mata-me, Senhor, mata-me agora. Imagina, é isso que você quer?
Não. Então nós, né, que atendemos, que socorremos almas, temos que ter sabedoria para fazer isso, para não desfalecer. E nós que somos ajudados por esses anjos de Deus, também temos que ter sabedoria para não matar essas pessoas, né? Para não enfraquecer a fé dessas pessoas, porque isso também é roubar a fé do próximo, tá? Isso é pecado. Enfim, depois vocês leem lá Números, tá lá em Números, eu dei uma paradinha aqui para achar, porque eu falei de Moisés, né? Aí vocês leem, é número 11, Números 11, tá? Do 4 em diante lá, que vai falar, né? Sobre esse peso, coitado, que ele carregava. Ao ponto de pedir até para tirar a vida dele, tá bom? Então vamos ter essa sabedoria aí. Deus abençoe, gente, quem for receber esse áudio, tá? É missionária, tá? Leila Lima. Ou então vocês escrevem lá no YouTube, quem quiser ouvir as pregações antigas, é leilalima.com, amém? Tá? Só escrever leilalima.com. Aí vai encontrar a cantora Leila Lima, pode haver uma confusão, mas é pregadora, tá? Eu sou pregadora, né? Pela misericórdia. Aí vocês colocam lá. No TikTok é missionária Leila Lima, tá? Fica com Deus, Deus abençoe, até a semana que vem, se assim Deus permitir, tá? Que eu tô quase boa, gente, quase boa. Quer dizer, eu andei aí, né, pegando uma gripe forte, e eu tossi muito, aí desconjuntou tudo de novo a costela, tá? E gente velha demora mesmo calcificar, costela não pode engessar, então eu tô aí numa situação complicada, mas daqui a pouco eu tô boa, tá? Para quem tá perguntando da minha saúde aí, tô quase boa, né? Mas ainda não tô podendo ainda dirigir, fazer visita, nada disso, tá? Fica com Deus, até semana que vem. Beijo.